Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso quadro Críticas Pedagógicas. Eu estava lendo um trecho do livro de Paulo Freire, Educação e Atualidade Brasileira, esse aqui, que foi um texto escrito em 1959 e estou cada vez mais assim assombrado com a atualidade das coisas que Paulo Freire falou aqui nesse livro, né? Provavelmente ele não imaginasse que essa atualidade se estendesse tanto tempo, e as coisas que ele está falando, principalmente no primeiro capítulo, são extremamente atuais. Porém, eu peguei apenas um elemento para a gente fazer a nossa reflexão de hoje, que é logo no início, quando ele fala sobre as marcas do ontem e de hoje. Como é que essas marcas nos chegam, nos afetam para formar a nossa cabeça pedagógica, para formar o educador, a educadora que pretendemos ser. Ele não chega a utilizar o termo afeto, mas eu vou trazer aqui essa palavrinha afeto para fazer um link com essa ideia inicial de Freire, com fazer um pequeno cruzamento com a teoria dos afetos do filósofo Spinoza, Baruch de Spinoza, para a gente pensar um pouquinho, refletir sobre essa nossa construção de professor, professora, pedagogo, pedagoga, educador em geral. Eu vou ler aqui um trecho, e que esse trecho também perpassa um pouco a proposta da pedagogia antirracista decolonial. Exatamente, Paulo Freire, de uma certa forma, falou disso também, certo? Toda a atualidade é dinâmica e se nutre, entre outros valores, dos que se situam no ontem do processo. Em busca de sua autenticidade, pela superação de seu estado colonial ou semicolonial, o indivíduo apresenta uma série de marcas do ontem, manifestadas no comportamento social do homem brasileiro e outras mais, de feição recente, também refletidas nesse comportamento. Então, o primeiro ponto que eu quero discutir são essas marcas coloniais que ele chama a atenção aqui, a qual eu vou classificá-las como, tomando um pouco emprestado os conceitos de Piaget, onde ele, dentre outras coisas, falava da relação entre a dimensão exógena, o que está externo ao indivíduo, e o que está a dimensão endógena, o que está interno ao indivíduo, essa interação formando a construção de conhecimento. E quando Paulo Freire fala de marcas coloniais do ontem, essas são as marcas do ontem, eu vou classificá-las como marcas exógenas, as marcas externas, que vieram de fora para formar a nossa cabeça, educar, melhor até dizendo, né? Educar a nossa forma de pensar, a nossa forma de se comportar, a nossa construção ético-moral, tá? Então, ele está logo no início do capítulo 1 do livro Educação e Atualidade Brasileira, chamando a atenção para as marcas do ontem que formam, juntamente com as marcas do hoje, vou chegar nela já, que formam o nosso pensamento, tá? A nossa construção enquanto indivíduo na sociedade. E essas marcas, que são tantas, mas Freire faz questão de frisar na marca colonial, e aí eu já faço esse link com a importância de a gente ter uma construção enquanto sujeito da educação de um profissional, uma profissional antirracista, na perspectiva de perceber essas marcas ao qual nós fomos formados. Eu vou chamar elas de esses elementos ou marcas exógenas, externas. Esse é o nosso primeiro ponto. Uma série de lógicas que foram sendo trazidas pelo colonialismo, que até hoje nos impregnam, que até hoje fundamentam uma série de pensamentos, uma série de posturas
ético-morais nossa, até mesmo organizam as nossas emoções. Isso afeta, tá? A nossa construção, a nossa identidade enquanto atuantes na sociedade e, sobretudo, na educação, que é o nosso foco da nossa crítica pedagógica. Spinoza vai chamar a atenção que a gente, claro, em grande resumo, né, porque não é apenas isso, mas nós somos afetados o tempo inteiro, né? E esses afetos não é o afeto de fazer afago, não é isso. É afeto de promover afecções, promover modificações. Modificações do nosso estado de ânimo, nosso estado emocional, nosso estado até mesmo físico, mental. Essas afetações elas podem vir de fora para dentro e podem também ser afetações promovidas por nós mesmos, seja ela inconsciente ou consciente. Quando Paulo Freire fala das marcas do ontem e faz um recorte para as marcas coloniais, eu vou chamar a atenção para, nesse primeiro ponto da nossa reflexão, dessas marcas externas, históricas, que têm moldado, têm afetado a gente e promovido a nossa forma de existir na sociedade. Paulo Freire também vai chamar a atenção para as marcas atuais, o que ele chama de marcas recentes. Aquilo que recentemente tem acontecido ao nosso redor. Essas marcas atuais, aí sim eu vou fazer uma ligação com a dimensão endógena, ou seja, aqueles afetos que Spinoza também chamou a atenção, que nós mesmos promovemos. Claro que vai haver uma distinção. Ele vai falar sobre a potência que é um afeto externo, de fora para dentro, e a potência que é um afeto promovido pelo próprio indivíduo, né? A modificação que o próprio indivíduo promove no seu corpo. Quando Paulo Freire fala dessas marcas, ele está colocando nesse conjunto as marcas exógenas e as marcas endógenas. E aí eu chamo a atenção da gente, como é que nós estamos, como é que está a nossa cientização acerca dessas marcas do ontem, dessas marcas do hoje, acerca das afetações externas de ontem e de hoje, e acerca das nossas afetações promovidas por nós mesmos. Eu vou chamar aqui de afetos internos, digamos assim, promovidas hoje, no nosso contexto atual, porque ainda que sejamos indivíduos históricos, estamos aqui agora, em 2023, pensando essas questões e atuando na educação. Paulo Freire segue e começa a fazer o link com a nossa relação, nossa vida democrática. E é aí que eu fiquei surpreso, eu achei fantástico. A atualidade, de fato, não apenas o título do livro, Atualidades Brasileiras, Educação e Atualidade Brasileira, mas a atualidade, sobretudo a atualidade, de uma ideia que ele fala lá em 1959 e com o que a gente está vivendo hoje, em 2023. Quando ele, por exemplo, vai dizer essa falta de criticidade, que é um legado danoso das marcas coloniais do ontem, que a gente não critica e é capaz de colocar para o executivo um líder de esquerda, por exemplo, e eleger um legislativo de direita, por exemplo, né? Eu não sei se isso aconteceu em 1959, mas isso está acontecendo agora em 2023. E Paulo Freire fala disso aqui no livro, tá? Então ele começa a fazer uma relação entre essas marcas e a nossa compreensão de democracia. E ele vai falar o seguinte também, ó. Há um descompasso flagrante entre manifestações externas do nosso comportamento democrático e a dimensão interna da democracia entre nós. Aí eu volto àquela interação que Piaget chamou a atenção no sentido de apontar uma forma central de construção de conhecimento, que é a forma interacionista entre as dimensões externas, os conhecimentos,
as descobertas, ou mais especificamente falando, os esquemas externos e os esquemas internos do indivíduo, que aí entra a sua estrutura maturacional, sua estrutura psicológica. E tô botando nesse bolo, aí nesse conjunto, a teoria dos afetos de Spinoza, que também vai falar que nós somos modificados a todo instante. Os afetos, sejam de fora para dentro, quanto ou mais raramente de dentro para fora, aquele que você mesmo promove, estão moldando a nossa forma de existir, nossa forma de se comportar, nossa forma de pensar, nossa forma de sentir no mundo. E estão afetando-nos para sermos o educador, a educadora que estamos sendo, ou até mesmo que almejamos. E como é que está a nossa capacidade de interferir nesse processo. Tá bom? Então, fica aí a nossa reflexão. Deixem os seus comentários aqui, se inscrevam no canal e acompanhem as nossas publicações, que a gente vai ampliando essas reflexões, tá bom? E super aconselho, tá? Educação e Atualidade Brasileira, de Paulo Freire.